Você é daquelas pessoas que tem medo de avião? Ou daquelas que adoram voar e aproveita cada segundo de uma viagem? Normalmente uma turbulência ocorre em um voo, um atraso, ou até mesmo um cancelamento do mesmo. Mas você já imaginou decolar em um avião e pousar 37 anos depois? Pois foi exatamente isso que ocorreu em 1955, segundo relatos de uma história cheia de mistério e suspense. Vou te contar essa história incrível que mexe com nossa imaginação. O avião de passageiros que fez um voo de Nova York para Miami em julho de 1955 desapareceu inesperadamente do radar. Apesar dos eventos de busca em grande escala, o local da queda da aeronave não pôde ser encontrado. O trágico incidente acabou sendo apagado da memória. O destino da tripulação e passageiros teria permanecido desconhecido, mas de repente o avião pousou, depois de 37 anos em Caracas. Os funcionários do aeroporto tiveram um verdadeiro choque quando o desatualizado Douglas DC-4 começou a circular no céu. Juan de Lacorte, que entrou em cena naquele dia como despachante de plantão, disse que estava preocupado com a aparência não planejada do avião e se apressou em contatar o piloto pelo rádio. Houve um diálogo como este entre eles: "Quem é você? Para onde vais? Estamos seguindo para a Flórida. Você se desviou da rota por 1.500 quilômetros. Dê seus detalhes." Voo 914. Nova York, Miami. Houve um pesado silêncio na sala dos despachantes. Muitos dos relatórios sobreviventes em periódicos especiais sabiam da catástrofe de 1955. No entanto, uma tira foi preparada com urgência para a recepção de emergência da embarcação. O avião, uma vez perdido, pousou depois de 37 anos, como se estivesse em uma situação regular, normal. O curso adicional de eventos foi ainda mais imprevisível. O pouso foi bem. Um oficial do rádio do aeroporto parabenizou a tripulação pela chegada bem-sucedida em Caracas e informou a data atual: 21 de maio de 1992. Não houve resposta, mas eles conseguiram ouvir gritos expressivos misturados com maldições. O pânico começou no cockpit. A partir da conversa dos pilotos, ficou claro que eles precisavam estar na Flórida às 9h55 da manhã de 2 de julho de 1955. Como o avião acidentado pousou em 37 anos? O mistério do voo ainda está causando um grande interesse entre os usuários da internet em todo o mundo. Os trabalhadores responsáveis pelo abastecimento da aeronave subiram para a prancha que silenciou os motores a bordo. Percebendo as pessoas correndo para ajudar, o comandante levantou o copo e várias vezes acenou com a mão em que ele segurava um tablet com documentos. O gesto do piloto expressou o requisito de não abordar e deixá-los sozinhos. Poucos minutos depois, a aeronave sobrevoou o campo de pouso e se dissolveu nas nuvens. Apenas uma circunstância confirmava o que havia acontecido. Caso contrário, tudo poderia ter sido atribuído a alucinações em massa ou piadas de funcionários do aeroporto. No local fantasma, um calendário de bolso datado de 1955 foi descoberto. Com toda a probabilidade, ele caiu do cockpit durante as lutas entre o piloto e os petroleiros. Por que o avião pousou em 37 anos e quando a próxima saída de mundos paralelos ocorrerá, ninguém sabe. Testemunhas afirmaram que os rostos dos passageiros, que estavam presos às janelas de vidro, foram distorcidos por uma careta de horror. De acordo com os registros de 40 anos atrás, havia pelo menos 57 pessoas a bordo. Protocolos da pesquisa de funcionários do aeroporto, juntamente com evidências materiais na forma de um calendário, foram transferidos para as autoridades competentes para a investigação. Toda essa história é de natureza mística e é capaz de agradar os nervos de um homem inexperiente na rua. No entanto, se você olhar de perto, poderá notar algumas inconsistências. Em várias fontes, há uma discrepância nas datas do aparecimento da aeronave misteriosa. Alguns documentos mencionam setembro de 1990, outros mencionam maio de 1992. Várias publicações descrevem o desembarque do voo 914 na Venezuela de 1985 a 1993. Para ser justo, deve-se notar que a hora da morte da embarcação é sempre indicada com precisão constante: 2 de julho de 1955.
Mas a informação oficial sobre o acidente com um avião de passageiros durante este período não existe. Se assumirmos que os dados foram classificados em conexão com os eventos da década de 1990, então por que o colapso do Douglas DC-4 antes era silencioso? As autoridades do ZEUA não puderam olhar para o futuro e ver como o avião desaparecido pousou 37 anos depois no continente vizinho. A notícia sensacional que a aeronave 914 pousou 37 anos depois no aeroporto venezuelano apareceu várias vezes nas páginas da edição americana da Weekly World News, que entretinha o público com notícias do campo dos fenômenos paranormais. Por exemplo, o jornal contou a seus leitores sobre um bebê recém-nascido vampiro, uma mulher-gato, uma criatura desconhecida capturada por pescadores com um corpo de peixes e pernas humanas. Desde 2007, a versão em papel do tabloide deixou de existir, mas o conselho editorial continua a trabalhar online. Aparentemente, o enredo com o avião desaparecido da primeira para a última carta é uma invenção dos jornalistas de imprensa amarelos. Na capa de um dos primeiros números da Weekly World News no anúncio você pode ver a designação familiar do modelo da aeronave, mas uma data ligeiramente diferente de seu retorno. A inscrição diz, o Enigma do 914, que desapareceu há 30 anos e pousou em um aeroporto moderno. Porque subsequentemente começou a indicar que o mesmo avião pousou depois de 37 anos. Talvez o autor da publicação da figura desigual parecesse mais atraente. É possível que no futuro a história adquira novos detalhes. Enquanto houver uma demanda por fatos misteriosos, alguém deve submetê-los na forma de histórias de terror assustadoras ou contos divertidos.